Boa noite, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais esse momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus, nesse estudo bíblico, onde nós vamos aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 21 ao verso 24 da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 21 ao verso 24. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos adorar a Deus, vamos bendizer ao nome do nosso Deus. Antes da leitura, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, seja conosco, Pai, abençoe, Senhor, a Tua palavra que vai ser lida, ilumina a nossa mente, o nosso coração, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Permaneça conosco, Pai, Tu que és um Deus santo e todo-poderoso, e nós que somos tão pequeninos diante da Tua presença, do Teu poder, Pai. Mas mesmo assim o Senhor está conosco. O Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Permaneça conosco então, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos ler então, queridos, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 21 ao verso 24 da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora, nesse momento de culto. Esteja em louvor e em adoração a esse Deus todo-poderoso no seu lar, junto com a sua família. Vamos estar adorando ao nosso Deus nessa hora. Senhor, te quero
coração, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Queridos, nós já cantamos louvores, já falamos com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 22. Nesse texto tão rico da palavra de Deus, vamos estar meditando sobre algumas temáticas, verso a verso aqui, para a gente estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados e o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus tremendo, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos abençoe, Pai, através da Tua santa palavra. Fica conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, esse texto é um texto rico de vários assuntos, de várias questões. Quando a gente lê o verso 13 e 14, a gente está falando sobre um livramento. E a gente está fazendo
essa leitura em sequência, explicando esse texto. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 ao verso 22 em sequência, explicando um pouco mais sobre essa carta, um pouco mais sobre esse texto, sobre essa perícope, ou essa seção da carta de Pedro. Diz assim o texto: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Aqui o apóstolo Pedro está falando sobre um livramento. Ele está falando que por mais que a gente sofra, ou aquelas pessoas estivessem sofrendo com relação a, como se diz, a vida que eles estavam vivendo, porque eles estavam numa diáspora, eles estavam distantes dos seus lares, eles estavam sendo tidos como escravos e outras coisas mais. E então ele fala que para que, mesmo sendo perseguido de várias formas, a gente deve viver uma vida, uma conduta como liberto que somos. E aí ele faz essa pergunta: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ou seja, ele está nos orientando a viver uma vida em bondade, uma vida segundo a vontade de Deus. E aí o verso 14 ele vai dizer que mesmo vivendo essa vida em bondade, se a gente for atacado por causa da justiça de Cristo, nós somos bem-aventurados. Existe também nas bem-aventuranças, e a gente vai falar um pouco disso domingo à noite, falando sobre essa questão aqui, de que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e outra, no verso 10 também, fala de uma justiça que herdará o reino dos céus. Então, nós somos bem-aventurados se a gente for, sim, caluniados ou perseguidos por causa da justiça de Deus. Note que essa justiça aqui não é a justiça do homem, mas é a justiça de Deus. Nós somos bem-aventurados e herdaremos esse reino dos céus quando nós vivermos a justiça que vem de Cristo, não a nossa própria justiça. O texto é claro ao falar isso, né? E aí ele fala para a gente não ter medo por causa das ameaças, nem a gente nem deve ficar alarmado por causa disso tudo. E aí o verso 15 e 16 vai falar sobre uma defesa. Fala sobre a defesa da fé. Olha o que o texto está dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão e esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o cristão deve estar pronto para dar testemunho sobre a sua fé verbalmente e na própria vida, no seu testemunho. É disso que ele está dizendo. Por isso que ele está falando para a gente santificar em Cristo, ou seja, viver uma vida e conduta baseada nos preceitos de Cristo, como Senhor, ou seja, nós somos submissos a esse Senhor Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. Em nosso coração, estando sempre preparados. Para que preparados? Para responder a todo aquele que vos pedir razão e esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que estar preparados para que todo aquele que vos pedir, ou seja, todo aquele que tiver alguma dúvida ou fizer alguma pergunta da razão da nossa fé, nós temos que estar preparados. Ou seja, para nós estarmos preparados, nós temos que nos debruçar na palavra de Deus e aprender com essa palavra. Até aqui, estamos caminhando bem. E aí ele fala dessa defesa, ou seja, aqueles que pedem a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, nós temos que explicar para essas pessoas o que o verso 15 está dizendo. Mas essa explicação não é conforme sempre a nossa vontade. Olha o que o verso 16 está dizendo: fazendo-o todavia com mansidão e temor. Ou seja, não é com raiva nem com ira,
Se por um acaso nós formos caluniados e alguém indagar por nós em prisões e etc., nós temos que dar a razão na nossa fé com mansidão e temor, com boa consciência. Ou seja, diz tudo que a gente faça de boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, ou seja, quando nós somos acusados e temos que responder à razão da nossa esperança ou da nossa fé, eles fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, a razão da nossa fé não pode servir para o nosso auto-engrandecimento, mas o engrandecimento de Cristo, e que essa razão da nossa fé seja de fato para, como o texto está dizendo aqui, que as pessoas fiquem envergonhadas daquilo que a gente vive, como a gente vive, e pensem com relação ao que estão difamando e etc., ao nome de Cristo, nos caluniando também. Certo? Então o verso 17 vai falar sobre um sofrimento imerecido. Olha só o que ele fala: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Ou seja, se nós tivermos que sofrer, que nós soframos fazendo o que é certo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se nós formos ser perseguidos por causa do Evangelho, por causa da justiça de Deus, se formos indagados pela razão da esperança que nós temos, que nós façamos isso de boa consciência e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer isso de forma correta, da maneira certa. É isso que esse verso está dizendo. E não praticando o que é mal. Ou seja, não podemos negar a nossa fé. E aí é interessante que dos versos de 18 até o verso 22, o apóstolo Pedro ele vai estar falando de novo sobre Jesus Cristo. Notem que na pregação do apóstolo Pedro, ele sempre fala, e o alicerce de tudo que ele diz é sobre Jesus Cristo. E aí fica a pergunta, fica a indagação para os pregadores dos nossos tempos. A centralidade da pregação do Evangelho, conforme o apóstolo Pedro nos ensina na própria explanação da sua carta, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100%. A gente deve estar não comparado a santificar e a Cristo. Jesus Cristo é a centralidade do Evangelho. Então não existe outro Evangelho a não ser falar da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que quase toda vez que a gente fala na carta de Pedro, ele vai apontar a pessoa de Jesus Cristo e vai falar o que Jesus Cristo fez. E aí é exatamente isso que ele vai falar. Ele vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo do verso 18 ao verso 22, justamente para basilar a questão do que a gente deve fazer nesta vida, como Jesus Cristo viveu. Ele está explicando para a gente aqui, no verso 18 a 22. No verso 22 ele vai falar sobre a vida e a morte. Ele vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus Cristo morreu uma única vez por nós, pelos pecados, o justo pelo injusto. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, está reafirmando que nós somos injustos. Jesus Cristo é justo. A nossa justiça é baseada na carne, não é baseada nas coisas de Deus. Ela só pode ser baseada nas coisas de Deus quando essa justiça é aplicada através de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E essa justiça que é imputada a nós agora sim podemos viver pelos méritos de Cristo, seguindo a justiça que vem de Deus, que é por meio de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, nós não podemos nos auto-salvar, nós não podemos nos auto-justificar.
É o que ele está dizendo aqui, o justo pelo injusto. Nós somos injustos. E Jesus Cristo é justo, completamente justo. Então ele vai falar sobre alguns textos aqui interessantes, até eu vou falar um pouquinho deles. Há muitas controvérsias com relação ao verso 19 e 20. Mas antes disso, ele vai dizer o seguinte no verso 18: para conduzir-vos a Deus. Ou seja, ele reafirma mais uma vez que a mediação do homem com Deus é por meio de Jesus Cristo. Quem nos conduz a Deus é Jesus Cristo. Nós não nos autoconduzimos a Deus, mas Jesus Cristo é que nos pega pela mão e nos conduz até a pessoa do Pai, até a pessoa de Deus. E é só por meio dele, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele está ressurreto e mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Versos 19 e 20 diz assim: do qual também foi e pregou os espíritos em prisão, aos quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. O que esse texto está dizendo? Existem várias controvérsias sobre esse texto, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que seria isso? Alguns estudiosos vão dizer que pregar em espírito em prisão, ele pregou para todo mundo que estava no Antigo Testamento, por exemplo. Não é essa concepção que nós cremos. Outros interpretam que esse pregar em espírito em prisão foi para as pessoas que estavam num limbo, estavam perdidas no tempo e no espaço, como algumas teologias vão dizer. Então Jesus Cristo foi lá e resgatou essas pessoas que estavam nesse limbo ali, nesse espaço de tempo que não se sabe mais ou menos o que é, ou a Bíblia também não afirma nada sobre isso. O fato é que esse texto aqui está muito mais relacionado à pregação, e esses espíritos aqui está muito mais relacionado à questão de espíritos imundos. Jesus Cristo não prega para convertê-los. A ideia do texto aqui, quando os vários estudiosos e na tradução literal desse texto vai falar que a intenção de Pedro é falar que Jesus Cristo pregou aos espíritos imundos, falando da sua vitória sobre a morte. É disso que ele está dizendo. Esse texto fala sobre isso. Ele não está falando a pessoas que já morreram ou nada disso. Esse espírito aqui está relacionado intimamente com espíritos imundos. É disso que ele está dizendo. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes. Esses que foram desobedientes. E aí ele vai falando sobre essas diversas questões. E é interessante esse verso 20, porque esse verso 20 ele interliga com o verso 21, falando sobre a questão do batismo. Quando ele vai dizer sobre a questão da água, que salvou a 8 pessoas, foram salvos através da água. E aí o verso 21 vai dizer: a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui então? Quando ele fala o final desse verso 20 e o verso 21. Ele está falando sobre a questão do batismo. O apóstolo Pedro aqui, teologicamente explicando, ele está falando o seguinte: olha, o batismo não salva. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso que ele vai falar que o qual figurando o batismo, ou seja, o dilúvio na arca de Noé, que salvou a Noé e a 8 pessoas, foi Deus que salvou, não foi a água. E essa água é como se eles tivessem sido batizados. Agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia, ou seja, a água em si não nos limpa da imundícia da carne, mas
a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, a ideia aqui do apóstolo Pedro é, a partir do momento que nós temos a consciência de como vivemos, ou por que vivemos, ou da forma que vivemos, nós temos que ter a consciência de que o batismo em si não nos salva, mas ele nos cela. Ele nos cela pela nossa boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E finalizando aqui, como ele está falando sobre o batismo, então, como eu falei, algumas doutrinas vão dizer que o batismo salva. O batismo não salva. O batismo é o selo daquele que tem a boa consciência em Cristo Jesus, aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador, aquele que foi colocado no coração a justiça que vem de Cristo por meio da ação do Espírito Santo de Deus. É disso que o apóstolo Pedro está dizendo. E aí o verso 22, para a gente finalizar, ele vai falar sobre uma ascensão. O verso 21 já introduz esse tema. Ele fala dessa boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse selo do batismo também nos sela justamente para esse último dia da ressurreição em Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que essa ascensão de Jesus Cristo o colocou sobre a autoridade máxima de todo o universo. Está aí também a relação entre a questão de pregar a espíritos em prisão, ou seja, Jesus Cristo está sobre, tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não é à toa que ele vai falar no texto clássico em Mateus que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e o apóstolo Paulo também vai falar um pouco sobre isso, que toda a autoridade, lá em Filipenses capítulo 2, que toda a autoridade de Jesus Cristo no céu, na terra e debaixo da terra. E aí ele vai falar sobre essa questão, onde tudo está subordinado. Os anjos, as potestades, o próprio diabo, todos estão subordinados, estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E aí, por que ele está falando tudo isso? É muito simples. Quando ele começa, ele está falando sobre o quê? De sermos maltratados, de sermos caluniados, de sermos injustiçados. E aí, no final, ele está falando assim, olha, o autor e consumador da sua fé, da minha fé, é a autoridade sobre toda e qualquer autoridade instituída na face da terra, no mundo, em tudo que existe. Está sobre Jesus Cristo. E aí ele vai falar, e essa é a esperança que nós devemos ter, de que, poxa, o Senhor de todo o universo é o meu Deus. O Senhor de todo o universo é aquele que no último dia vai transformar a todos e vai me chamar pelo nome. E aí a dor que eu estou sofrendo pelas calúnias ou outras coisas mais vai passar, porque a autoridade está sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É disso que ele está dizendo aqui. E é por isso que o apóstolo Pedro vai falar mais uma vez sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou. E louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que no domingo às 9 horas da manhã e no domingo às 19 horas nós tenhamos mais um encontro marcado, onde nós vamos estudar e refletir mais sobre a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tua palavra nos ensina, Senhor, com tanta
eficácia, que o Senhor tenha autoridade sobre tudo e sobre todos. Nada, Pai, passa desapercebido diante do Teu grande poder. E, Pai eterno, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tocou a nossa vida e mudou a nossa história, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra no nosso coração e nos dê bom ânimo, Pai, para dar o testemunho da razão, da nossa esperança, da nossa fé a todo aquele que pediram, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até logo mais no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. Um abraço. Deus abençoe a sua família.